começando mais uma mensagem agora. Fica com a gente até o final. Amém, Jesus. Fala mesmo, porque nós queremos, meu Senhor, ouvir a Tua voz. A igreja pode assentar. No levita também pode tomar seu lugar. Apesar de que você gosta de ficar em pé, né, Ed? Mas vamos mandar você se assentar. E é com muita honra estar aqui nesse altar, né? Tremendo, mas firmes no Senhor. Vou aqui fazer alguns agradecimentos. Agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, subir nesse altar, e também a nossa pastora Ana Cristina por confiar, né, por poder estar aqui trazendo uma palavra da parte de Deus a esta igreja tão rica e abençoada, que nós sabemos que é abençoada pelo conhecimento de Deus, uma igreja que busca, que preza o ensino da palavra. Então não é fácil estar aqui. Então quando a gente vem para aqui, a gente não pode dar qualquer coisa para a igreja. Então por isso que nós temos que estar estudando, buscando do Senhor, para estar aqui e agindo uma palavra de Deus, não de mim mesmo, porque eu não tenho nada para dar à igreja, mas que Deus venha me usar poderosamente. E irei dar continuidade ainda à série anual que está tendo, porque a semanal, a do mês é pequenos começos, e anual é a palavra profética que foi dada pelo nosso bispo para perpetuar nesta igreja, que é a implantação do reino de Deus aqui na terra. E é fácil implantar o reino dos céus aqui na terra? Não, não é fácil. Nada é fácil. Nada é fácil. E principalmente se tratando das coisas espirituais, onde tem um inimigo que quer deturpar as coisas. Mas é a nossa missão, é implantar o reino dos céus aqui na terra. A Bíblia nos chama a não nos conformar com este mundo, mas a nós transformarmos pela renovação da nossa mente. Então nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos 12, 2. Agora, se nós possamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Todos encontraram? É um texto fácil, Romanos, é um livro fácil de ser encontrado. Vamos no livro de Romanos 12, 2. Na minha Bíblia diz aqui a palavra que prevalece. Diz aqui: e não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode assentar-se. Santo, eterno Deus, poderoso, majestoso, grandioso, Deus de poder, de glórias, meu Senhor Deus e Pai, estamos aqui, meu Senhor, para render louvor, a adoração a Ti, porque só Tu és o único, meu Senhor, digno de ser adorado.
Então, Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha se fazer presente aqui neste lugar, meu Senhor, repreendendo, meu Senhor, todo o mal, todo investido de Satanás, venha cair por terra, em nome de Jesus. Te peço, Pai, que o Senhor venha me proteger, não somente a mim, meu Senhor, mas toda a minha família, meu Senhor. Venha proteger, Pai, livre e protege de toda retaliação maligna de Satanás, meu Senhor. Deus, eu te peço, pela renovação de mente do teu povo, meu Senhor, que o teu povo que aqui está, meu Senhor, e aqueles que também não se faz presente, mas que está assistindo, que irá assistir, meu Senhor, este vídeo, meu Deus, esta mensagem, meu Deus, pregada nesta manhã, eu te peço que o Senhor venha renovar as mentes, Pai, e que venha fazer com que Ele venha transformar também vidas, através do conhecimento da Tua Palavra, meu Senhor. É que eu te peço, Deus, e assim te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus, amém, e glórias a Deus. O conhecimento, meu irmão, e a renovação são os fatores fundamentais para que nós possamos implantar o reino de Deus aqui na terra. Nós não podemos implantar o reino dos céus aqui na terra de qualquer jeito, como nós achamos que devemos, mas nós temos que buscar o conhecimento, e através do conhecimento nós temos que ser transformados pelo poder de Deus, para que nós possamos transformar vidas aqui na terra. Ou seja, nós somos uma forma, e a forma, ela forma. Se nós tivermos, se a forma estiver defeituosa, vai formar discípulos com defeitos. Então nós temos que estar sempre abalizados, buscando o entendimento da palavra, porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que nos dá entendimento daquilo que é certo e o que é errado. Nesse versículo, não é difícil de entender que qualquer pessoa que lê o que foi lido, o que está escrito, logo irá entender que Deus não faz uma convocação. É um versículo que Ele faz uma convocação de não nos conformar com este mundo, mas que nós possamos também mudar. A convocação é que nós possamos mudar a situação deste mundo. E o que é que eu refiro ao mundo? As pessoas, a nossa família, a nossa casa. Aí você pode estar imaginando, eu sou tão pequeno, como é que eu posso mudar o mundo? Nas pequenas coisas, você pode fazer a diferença. Não mude o mundo, mas mude a sua casa. Busque entendimento para mudar aquele que está ao seu lado, aquele que está perto de você. São nas pequenas coisas que a gente faz a diferença. Pois a nossa missão é de não se conformar com os valores e padrões adotados pelo mundo, que são totalmente contrários à vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E qual é a vontade do mundo? É boa? É perfeita? É agradável? Não. Não é boa, não é perfeita e não é agradável. E nós que estamos no mundo, nós temos que compactuar com esses mesmos padrões, com esses mesmos sistemas, ou nós temos que fazer a diferença? Hein, igreja? Temos que compactuar ou fazer diferente? Isso, mas como nós iremos fazer a diferença?
Para que nós possamos fazer diferente, nós temos que buscar o conhecimento. Porque muitas das vezes, nós estamos nesse mundo, estamos na igreja, buscando dizendo que estamos buscando o conhecimento, mas simplesmente só estamos indo à igreja. Mas verdadeiramente nós estamos buscando o conhecimento de Deus para não ser confundido com os padrões do mundo. A igreja está entendendo? A igreja está entendendo, irmãos? Que nós temos que ser diferentes. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte deste mundo. Eu botei aqui, vamos lá. Vamos ver aí, para que o irmão possa entender. Como eu falei, que a nossa missão é não se conformar com os valores e padrões adotados pelo mundo. Valores e padrões esses que são totalmente contrários à vontade de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios 14, 40. Para que a gente possa dar seguimento e entender a mensagem de hoje. 1 Coríntios 14, 40. Eu vou pedir para alguém ler com voz alta. 1 Coríntios 14, 40. Decência aí, ordem. Vamos lá. É a mesma coisa que tem no meu aqui, mas eu vou ler no microfone para que todos possam ouvir. Mas faça tudo decentemente e com ordem. Porque eu trouxe esse versículo para que o irmão possa entender. Então, já que tudo tem que ser feito com ordem e decência, isso significa que, primeiramente, temos que buscar o conhecimento de Deus para que nós possamos transformar com ordem. Não é querer transformar alguma coisa sem ter nenhum conhecimento. Nós temos que buscar primeiro o conhecimento de Deus. Tudo tem a sua ordem. Como se diz o ditado aí, que não se pode botar a carroça na frente dos bois, os bois na frente da carroça. Então, nós temos que primeiramente buscar o conhecimento em Deus. Como é que nós queremos transformar a nossa família, se nós não temos o conhecimento? Nós vamos dar o quê? Nós vamos fazer o quê para que eles sejam transformados? De que forma você quer transformar a sua família, se você não busca o conhecimento? Quando nós vamos implantar alguma coisa, seja lá o que for, nós temos que pelo menos entender. Não é implantar e acabou, e fazer com que a coisa venha fluir. Se nós iremos implantar um comércio, nós temos que entender mais ou menos como funciona o comércio. O que é que está no auge? O que é que nós vamos colocar para vender? Como tem que fazer uma gestão, tem que pelo menos buscar entender aquilo que nós iremos empreender. Não é simplesmente vou abrir um comércio aqui no São Gonçalo e botar para vender. Eu vou botar aqui um comércio para vender
digamos assim, ar-condicionado, que agora está no calor, mas será se o comércio aqui, para vender ar-condicionado, vai ter êxito? Eu acredito que não, porque não é propício para esse ramo. Se fosse botar uma comida, roupa, menos mal. Mas ainda, mesmo assim, teremos que ver que tipo de roupa seria. A pessoa botar um comércio aqui de roupa chique, seria viável? Eu acredito que não. Roupa chique seria em shopping. Mas uma loja de vinho, olha aí que beleza. Não menosprezando, mas estou falando em relação às condições. É entender, é fazer algo com entendimento. Imagine aí o mestre Oswaldo, que é meu xará, montar uma academia sem saber técnica. Vai à frente, meu irmão? Não vai à frente por quê? Não tem conhecimento. Se não tem conhecimento, não vai à frente. Pode ter boa administração, pode ter aluno, mas não vai para frente, porque os alunos vão ver que ele não tem habilidade para ensinar aquilo que foi proposto, que foi anunciado. E não precisa, gente, ser mestre ou doutor no conhecimento. Não precisa, não se faz necessário, mas se faz necessário o mínimo do conhecimento, é buscar conhecer aquilo que você quer implantar. E eu pergunto, o que você quer implantar neste mundo? O que você quer? Você quer implantar salvação de vida na sua família? E você quer ter êxito com isso? Ou você simplesmente quer implantar, só por implantar? Falar aquilo que você acha que é certo, porque muitas das vezes nós achamos que é certo e não é certo. O certo é a palavra de Deus. Este eu garanto que é certo. A palavra de Deus é o certo, é a verdade. A verdade de Deus é a palavra de Deus. Então, para que nós possamos ter êxito naquilo que nós queremos implantar, nós temos que buscar o conhecimento. Eu citei a respeito do comércio e vou citar a respeito de uma plantação, como o nosso pastor Silvanito sempre falava a respeito de plantação, porque ele tem terra, ele sabe, é agricultor, então ele tem o conhecimento. E eu não tenho conhecimento nenhum sobre terra. Já falei à minha esposa que a gente vai morar no interior, mas ela que vai ter que me sustentar, porque para viver de terra eu não sei. E aí eu fui plantar milho com o pai dela. E por sinal, por falar isso aqui, eu perguntei a ela como falar. A respeito da plantação de milho, que ela disse que é meio metro de uma cova para outra, tem que plantar meio metro, não é isso mesmo, minha filha? Meio metro de uma cova para outra, e colocar no máximo 3 grãos, 4 grãos na cova, e vai botando o pé e com o pé, tá? Então tudo existe uma técnica para alcançar o objetivo. Não é de qualquer jeito pegar os 4 grãos de milho e jogar na terra no meio do mato. Vai nascer o quê? Nada. Então não vai nascer nada. Então, se não tiver o conhecimento daquilo que vai fazer, não terá êxito. Então, o conhecimento da palavra de Deus nos dá sabedoria e discernimento para que nós possamos tomar
decisões sábias. Nós temos que buscar o conhecimento. Para que nós possamos tomar decisões sábias. Pois, conhecer esse Deus transformador, muitas das vezes ficamos, quando nós não buscamos a conhecer esse Deus que transforma, muitas das vezes nós ficamos na incerteza. Nós ficamos sem saber o que é certo e o que é errado, quando nós não conhecemos o Deus que transforma. Pois, na quinta-feira aí, teve a lavagem, não foi a lavagem da igreja, lá do Bonfim. Não vou dizer Malfim, porque o nome é Bonfim, vou usar o nome correto, Bonfim. E quantos parentes nossos não participaram dessa festa? Quantos? Do meu mesmo, mas muitos foram. Eu garanto, que eu não posso garantir, mas eu posso dizer que muitos dos teus familiares que aqui estão participaram também desta festa. E aí eu pergunto, eles curtiram, se divertiram e ficaram no entendimento deles que é coisa boa, porque nada de errado aconteceu com eles. Ele foi, eles voltaram, se divertiram, se distraíram. Mas nós que temos o entendimento, sabemos que é certo, não. Mas de que forma nós podemos chegar para ele e mostrar a realidade que ali não é certo? É simples, é dizer, como muitos dizem, muitos cristãos, estou falando cristão, dizer que é do diabo? Não, porque vai ofender, vai machucar. Então, mas de que forma nós podemos mostrar para ele que ali é engano? O irmão levantou a mão? Correto. Certa agressão, bebedice, briga, agressão é briga, tudo. Mas o povo, mas como eu falei, irmão, mas o povo, o mundo, mas os padrões e os valores do mundo é inverso ao nosso. O povo gosta disso. O povo gosta, senão não iria para o carnaval. O povo gosta disso. Mas entende o que eu estou perguntando na igreja? De que forma nós iríamos mostrar para ele que ali é errado? Eu estou falando a respeito que, olha o que eu iniciei falando, que nós temos que primeiro buscar o quê? O conhecimento em Deus. Para que nós possamos transformar, nós temos que ter o conhecimento. Olha aí o que diz Isaías 45, 20. Isaías 45, 20. Leia. Os irmãos ouviram? Eu vou só repetir para que vocês possam ouvir
entender e compreender de que forma nós podemos chegar a essas pessoas e mostrar o erro. Como eu falei, a pessoa que está no mundo, eles têm outros padrões, os padrões dele é um, o nosso é outro, os valores dele é um, o nosso é outro. Para quem não tem um entendimento bíblico, ali está legal, está beleza, porque nós também, nós fizemos parte, gente. Nós não vamos criticar, nós não vamos querer arrancar na marra, nós não vamos querer arrancar na marra, não, porque nós também éramos cegos. É isso, quem tem fé vai a pé. Eu vou resumir isso aqui, a irmã leu aí, a Bíblia diz que aqueles que carregam, que seguem em procissões, e que carregam a imagem, nada sabem, e buscam Deus que tem ouvido, mas não ouvem. Então, ali, aquelas petições ali que eles fazem, é um Deus morto. Fala, minha irmã. É isso. Há um Deus, carregam imagem. Justamente a lavagem, primeiro segue as procissões. O início é com a procissão, ali, todo carregando, está falando sobre isso. Mas se nós não temos o entendimento, nós não buscamos o entendimento, a gente vai tirar os nossos de lá como? Na marra dizer que é errado, somente em dizer que é errado, que aquilo não é correto, que é a lei do diabo? Não, nós temos que buscar, mostrar para eles o que a Bíblia diz, o que a verdade está falando a respeito do que está ocorrendo ali, para que eles possam entender, e para que eles possam ver que verdadeiramente o que você está falando é a verdade, mas dentro da palavra, não aquilo que você acha que é a verdade, é dentro da palavra. Amém. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? O que eu quero trazer aqui para a igreja é que nós temos, irmão, que buscar o povo que está com a venda nos olhos, não pelo nosso entendimento, mas sim através da palavra de Deus, mostrando a verdade. Mas só que muitas das vezes nós não buscamos, nós só estamos na igreja, que é totalmente diferente, é buscar o conhecimento. Como eu falei outra hora, para que a gente possa implantar alguma coisa, nós temos que ter o conhecimento daquilo que nós iremos implantar, daquilo que nós queremos ter êxito. Como é que a gente quer êxito numa coisa que a gente não busca conhecer? É complicado. Então nós cristãos, nós que seguimos esse Deus, nós temos que verdadeiramente conhecer esse Deus que nós estamos seguindo. Não é só simplesmente eu sou crente. É querer arrancar trazer a nossa família para o nosso caminho na marra. Ah, você está errado, você está... Não, gente, é mostrar dentro da palavra, é buscar o conhecimento, é transformar, ser primeiramente transformado, para que nós possamos transformar. Se a gente não tiver a transformação, como é que a gente pode transformar? De que forma? Não tem. É como se diz, tudo é com ordem, tudo tem que seguir a ordem correta.
Não é de qualquer jeito, não é como a gente quer, não é como a gente acha que deve ser. É como a palavra de Deus diz, como a palavra de Deus é. A forma correta é esta. Não existe outro jeito qualquer. Pois, quando o conhecimento de Deus nos traz paz e tranquilidade, mesmo em meio às dificuldades e às incertezas desta vida. Paz e tranquilidade, quando nós buscamos a conhecer a palavra de Deus. As incertezas desta vida, a gente não sabe o futuro, a gente não sabe o amanhã. Nós sabemos o dia de hoje, mas amanhã pertence a quem? Amanhã pertence a Deus. A nossa família está na situação que nós queríamos que estivesse? Não está, mas você tem que ter a paz, você tem que ter a tranquilidade em Deus. Que a sua família será resgatada. Mas através do seu agir. Através do seu agir. Não é somente crer, o diabo também crê. Então nós temos que crer e agir. Agir. Pois essa tranquilidade, só Deus nos dá. Nós temos também que ter paz. Não é simplesmente querer, como eu falei, arrancar de qualquer jeito. Você tem que servir, você tem que ir para a igreja, você tem que buscar esse Deus. Não, gente, a coisa não é bem assim, não. A coisa é com ordem, é com decência, é com conhecimento. Prega e fique em paz, que Deus irá fazer a obra. Mas o que eu vou afirmar é que você tem que buscar a conhecer. O conhecimento de Deus nos dá força e coragem para enfrentar os desafios e superar as adversidades. Só através do conhecimento da palavra de Deus é que nos dá força, que nos dá coragem. Porque tem certos momentos que dá vontade de desistir. Imagina, você vê um ente querido seu ali, no mundo das... Quer dizer, eu não vou dizer... Não, a realidade é essa. A realidade, não vamos tapar o céu, como se diz, com a peneira. Quantos de nós temos um ente querido, um parente, no mundo das drogas, no vício? É porque nós somos crentes? Não, vamos ser realistas. O tempo todo ali a gente levando a palavra e a vontade, como eu falei aqui, quando eu estava aqui nesse altar, a respeito do rapaz que eu levava a palavra de Deus para ele, a vontade é desistir. A verdade é essa. Como se diz, você não quer nada não? Então é com você e acabou. O meu papel eu fiz. Mas não é bem assim. Nós temos que ter perseverança. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o meio, verá a glória de Deus. Até o que, Ed? Até o fim. Não é até o meio, não é somente até onde a gente acha que deve, não. Aquele que perseverar até o fim, verá a glória de Deus. Persevere na sua família. Persevere. Que você verá a glória de Deus implantada na sua família, naquele que está próximo de você, naquele que você quer que verdadeiramente mude. Persevere.
Agora, se a gente não buscar também estar firme no Senhor, a gente é quem cai. Porque a carga é pesada, gente. A verdade é essa. Não é de qualquer jeito. Nós temos que estar firme, perseverante. Quando a pastora chamou aqui no primeiro culto, foi o primeiro culto do ano, foi no domingo, ou foi na quarta, acho que foi na quarta, não foi? Foi na quarta-feira, na quarta, ela chamou aqui, todos aqui para orar, gente, e eu não estava aqui para observar a oração de ninguém, mas a gente percebe o como é difícil para a gente, porque nós nunca estamos aqui para ser somente o crente individual. A Bíblia, a palavra de Deus, quando diz ser transformado, para que nós possamos transformar o mundo, não diz seja simplesmente crente, não. Você tem a sua missão, você tem o seu papel, que é mudar a sua família. E as orações aqui, que foi empregada aqui, foi simplesmente por mudança, na própria pessoa e também na família. A mudança. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente, somente crente, ou então nós buscarmos somente o conhecimento e guardar para a gente, não. A nossa salvação, estamos aqui para buscar a nossa salvação e salvar também aqueles que aí se encontram. E hoje é fácil porque quando eu falei, a Bíblia diz transformar o mundo é justamente o mundo inteiro. Mas hoje a gente vai mudar o mundo? Não, nós vamos mudar as pessoas que estão próximas da gente. E antigamente, quando o evangelho foi implantado, Paulo ficava somente na casa dele, ali próximo aonde ele morava? Não, Paulo viajava mesmo, e antigamente, para se deslocar, era difícil. E mesmo assim, Paulo ia. Paulo escreveu carta, não sei exatamente, mas escreveu as cartas todas para as igrejas, foi Paulo que escreveu. Imagine, e não só escrevia não, ele ia falar do amor de Deus em toda a redondeza. E a gente hoje sai para outro estado, vou dizer mais próximo, outro estado, para implantar o reino de Deus? Não. Nós ficamos praticamente acomodados na nossa própria família. E nossos familiares estão tão próximo da gente, e muitas das vezes a gente não faz isso, a gente não se preocupa nem mesmo com aquele irmão que está na nossa casa, muitas das vezes. Nós temos que ter um entendimento da palavra e fazer aquilo que a palavra diz, é transformar a gente, não é se acomodar, porque hoje nós temos o conhecimento que Deus morreu para nos salvar, porque muitos lá na frente sofreu, pagou o preço quem pagou foi o Senhor, que pagou o preço muito alto, mas muitos também pagaram o preço. Muito foi apredejado, muito foi decepado, muito foi morto perante todo o público. Por quê? Porque falava de Jesus, para que nós hoje possamos ter esse entendimento. E o que a gente faz para ganhar um dos nossos
nós estamos fazendo? Nós estamos de braço cruzado, esperando a coisa acontecer? Essa missão é de cada um de vocês. Eu costumo dizer que existe 3 tipos de pessoas. 3. É aquele que espera acontecer, o que nada faz para acontecer, e aquele que faz acontecer. Os irmãos ouviram muito bem? Tem os que nada faz, tem o que espera acomodado a coisa acontecer, e tem aquele que faz acontecer. Agora, cada um que veja em que grau se coloca nessa situação. Se você faz acontecer, se você espera acontecer, ou se você está englobado naquele que nada faz para acontecer. Só que nós temos que ser diferente. Se você já faz acontecer, amém, continue fazendo para a coisa acontecer. Porque nós não fomos chamados para ficar inércio, para ficar parado, para ficar estático, para ficar esperando a coisa acontecer. Como cristão, nós temos, é uma missão nossa. A Bíblia que diz, não sou eu que estou aqui falando, não. Nós temos que fazer a coisa acontecer. Mas para que nós possamos fazer a coisa acontecer, nós temos que ter o quê? O conhecimento. O conhecimento. E o conhecimento de quê? Da palavra. Porque nós queremos fazer cristão. Nós queremos fazer um povo que venha entender o que a Bíblia está escrito. Essa é a nossa missão. Nós não iremos fazer qualquer coisa. Nós não iremos, estamos aqui para implantar um comércio. Simplesmente eu dei um exemplo para que a gente possa entender como as coisas têm que acontecer. Se nós queremos fazer cristão, nós temos que entender da palavra de Deus, para ensinar a eles, para que eles possam entender. Mas para isso, primeiramente, nós temos que entender primeiro, para fazer com que eles possam também ter esse conhecimento. O conhecimento em Deus, não, botei aqui também. O conhecimento de Deus nos dá força e coragem para nós vencer os desafios, superar as adversidades. Como eu falei, que muitas das vezes pensamos em desistir, quando oramos e não vemos a coisa acontecer. No livro de Josué 1:9, quem pode abrir? Não, que a igreja possa abrir aí, eu vou ler para que possa. Josué 1:9. Amém? Todos encontraram? Aqui diz 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espante, porque o Senhor
teu Deus é contigo por onde que andares. A Bíblia diz: esforça-te, esforça-te. Não é para que nós possamos ficar estático, parado, esperando a coisa acontecer. Somos nós que temos que fazer a coisa acontecer. É difícil? Pode até ser. É fácil? Não. Mas a Bíblia diz o quê? Esforça-te. Tende bom ânimo. A sua família só irá mudada, só vai ser mudada se você se esforçar para que isso aconteça. Porque se depender deles próprios, ele vai estar sempre nos padrões e nos valores deste mundo, sem entendimento algum da palavra de Deus. Pois somos nós que temos que estar nos esforçando para que eles venham a ser mudados. O conhecimento em Deus vai te dar direção para que você possa permanecer no propósito de mudar a situação daquela pessoa que você está inconformado. Permanece firme no caminho do Senhor, que você terá direção, que você vai ser direcionado como agir, como fazer, para mudar a situação daquele que você está inconformado. Você está conformado com a situação do seu irmão que está dentro da sua casa? O esposo que tem a esposa que não é cristã, você está conformado com a sua esposa ou vice-versa? Aqui dentro da igreja, como eu já falei, existem pessoas assim, onde o homem é cristão e a mulher não é, ou a mulher é e o marido não é. Mas nós temos que permanecer firme, buscando direção em Deus, para que esse propósito que você tem de ver ele convertido permanecer. Não desista, continue perseverando. Amém, igreja? Quando nós não temos direção do Senhor, a vontade que temos, como eu já falei, é de desistir. Perseverar para quê? Porque se nada Ele quer, eu já sou crente, então para mim está tudo muito bom. Deixa eu viver no meu quietinho aqui, ó, e está bom para mim. Mas nós não devemos ter esse entendimento. Nós temos que ser renovado. Já falou uma vez e vou continuar a falar. Estamos aqui forçado? Não. Ou quem está vindo à igreja forçado? Então, se nós não estamos vindo por força própria, então segura a carga. Nada é fácil. Nada é fácil. O preço maior já foi pago. A gente só está pagando o precinho. É uma promoção. Promoção para ver a nossa família salva. Não é alto preço, é preço promocional. O preço do conhecimento. Só isso. É preço de sangue? Não. Quem precisa se auto se mutilar para ver a família salva? Ninguém. Só basta buscar o conhecimento. Olha para que beleza. Fácil assim é buscar o conhecimento. O conhecimento, quando buscamos o conhecimento em Deus,
Ele nos dá a esperança e a confiança que os nossos objetivos serão alcançados. Olha aí. Quando a gente buscamos em Deus, Ele nos dá esperança e a confiança que os nossos objetivos serão alcançados. Se você permanecer firme nos caminhos do Senhor, buscando o conhecimento, você vai triunfar. Você aqui irá dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desista. Ainda que esteja difícil, ainda que você imagine que não tem jeito, mas há jeito. Você tem que ter a esperança. A esperança diz que é a última que morre, não é? Mas a esperança não morre. A esperança em Deus não morre. E você irá triunfar e ainda irá dizer que a sua casa servirá ao Senhor. Se a sua casa serve ao Senhor, glória a Deus. Mas o seu vizinho que está do seu lado, que você está inconformado, continue perseverando, que você terá esperança de ver ele transformado. E esse é o seu papel, de levar o conhecimento da palavra de Deus até ele. Não é prim-prim. Eu quero que ele se converta. Você só quer. E o que é que você faz? O que é que você está fazendo para que isso aconteça? Fica a dica, hashtag, busque o conhecimento e leve até ele. Amém? Só através do conhecimento de Deus somos transformados e possamos a entender que não devemos deixar que os nossos vivam também segundo os valores e os padrões que o mundo adota. Pois os padrões que o mundo adota é totalmente inverso aos padrões de Deus. Os padrões de Deus é a verdade. E os padrões do mundo? A mentira. Um jeitinho, como se diz, um jeitinho brasileiro, né? Eu vou por aqui, que aqui é mais fácil, é buscar atalho para conquistar as coisas. Nós não devemos viver esses padrões, mas nós devemos viver o padrão da verdade. Amém? O conhecimento da palavra de Deus é a chave para implantarmos o reino de Deus aqui na terra. Pois comece hoje mesmo a renovar e transforme a situação da sua família, implantando o reino de Deus através do seu conhecimento. Mas não conhecimento técnico, mas conhecimento da palavra de Deus. Muitas das vezes nós pegamos um folheto para entregar. E muitas das vezes nós nem lemos o folheto que nós vamos entregar. E a verdade isso é. Aí eu pergunto, quando a gente pega um folheto para entregar, e não lermos aquilo que está ali escrito, e se nós formos abordados pela própria pessoa que nós estamos entregando, como nós iremos ficar diante dessa pessoa que está nos abordando? Se nós não temos o conhecimento daquilo que está escrito,
Que resposta nós teremos para aquela pessoa que nós estamos entregando um simples folheto, que hoje é chamado card. Hoje é de dar os cards para a gente fazer o de volta para casa 11 horas. É o mesmo card, né? É o mesmo card que já vem em sequência. Então, acredito eu que todos já sabem o que ali está escrito, porque é uma coisa que a gente já vem batendo. Então, a gente sabe, a gente tem o conhecimento daquilo que a gente está dando. Mas foi uma coisa que vai se renovando, que a cada mês, a cada semana, vai mudando, como era outrora. Outrora a gente comprava os folhetos, né? Comprava os folhetos e distribuía, pegava um bocado, não era um só não, era diversos. Não é verdade, irmão? Quando nós saímos para evangelizar, eram diversos folhetos misturados. A gente pegava e saía. Mas eu sempre tive a preocupação de ler primeiro o que ali estava escrito. Porque eu ficava, eu tinha medo. Medo não, eu tinha medo, a prudência de alguém me questionar e eu não saber responder nem o que estava escrito ali. Você pega de surpresa. Como uma vez eu fui pego, então como eu já passei por uma situação dessa, e aí não quis passar por outra, então por isso que eu tenho esse hábito de estar sempre lendo aquilo que eu vou entregar. É conhecer. E aí uma vez eu fui na casa do colega para falar do amor de Deus, evangelizar. E aí tinha um casal e tinha um menino. Ó, menino danado não, tá? O menino sabido, era um menino sábio. Porque ele questionou que não ia porque a mulher também não ia, ficar aquele jogo de empurra, de que a verdade é essa. Eu não vou porque ela não vai, e aí para mim é mais difícil. Aí eu peguei e falei assim, com a esposa dele, olha, a mulher sábia edifica a sua casa, viu? Aí o menino saiu do quarto, não sei onde foi que estava, na cozinha, e fez, onde é que está isso? Homem! E na hora a pessoa não acha não, porque eu não tinha preparado, a verdade foi essa, eu só falei. Na hora que me perguntei onde é que está isso, eu falei que está aqui na Bíblia, e está eu folhando. E o senhor já escorrendo, que aí você já não sabe mais nada, nem o que está fazendo. Está aqui. Está aqui, peraí. Imagina, um livro desse tamanho, para você achar uma palavra na hora que você não sabe nem onde está, que você só simplesmente falou. Eu sabia que estava na Bíblia, eu sabia, mas cadê eu mostrar? Aí eu, para não perder o gingado, eu falei, olha, no momento aqui eu não estou achando, mas eu vou procurar direitinho e vou trazer aqui para você, na casa de Uau, e vou aqui trazer. Com o tempo fui para casa, com mais calma, bebi uma água, depois que terminou o evangelismo lá na casa dele, outro dia, meu Deus, eu sabia onde estava, aí fui lá, procurei direitinho, Provérbio 14, guardei, marquei, fui na casa dele, aquele negócio que você me perguntou, para não dizer que foi eu mesmo que falei, tá vendo? Aqui, Provérbio 14, não foi nem a mulher que perguntou, foi o menino, foi o filho, imagine. Então, irmão, o que é que eu quero dizer para isso? O que eu quero dizer com isso é que nós temos que ter o conhecimento. Para a gente transformar algo, temos que conhecer. Se a gente quer transformar as pessoas aí fora, temos que conhecer a Deus para levar Deus até
Ele. Então, como eu falei, a partir de hoje, você já busca o conhecimento, passa a conhecer mais e mais do Senhor, porque aí sim, nós veremos vidas transformadas, nós iremos levar o amor de Deus, aquilo que a gente conhece de fato e de verdade, para aqueles que não conhecem. Então, gente, não se acomode, não vamos ficar parados, vamos transformar, vamos fazer aquilo que a Bíblia nos ordena. Não seja somente você transformado, seja você transformado e seja você um transformador. Falando em transformador agora, olhei para a Janine, Janine muito conhece disso, né, Janine? Transformador, que você conhece, aí tem técnica, aí conhece de energia, né? Transformador é o quê? Transformar. Isso aí, tá vendo? Então, tá vendo aí? Eu não poderia dizer nada disso, que eu não sei, só sei de falar que transformador é algo que transforma. E na energia existe isso aí, né? Que transforma uma energia de uma voltagem para outra voltagem, entre a 100, 110, sabe, 220 ou 220, 110, alguma coisa assim, desse tipo, né? Aí, tá vendo? Então, de quanto? Imagina, 3.800 para transformar em 110. Então, tem que ser um transformador potente, né? Alguma coisa desse tipo. Então, voltando agora para a gente, para o cristão. Você quer transformar esse mundo que existe, que está aí com os padrões de valores totalmente inverso da verdade. Como? Então você também tem que ser potente no conhecimento. No conhecimento você tem que ter potência para transformar esta situação. Quando é uma coisa simples, uma coisa boba, beleza. Mas quando é para você encontrar alguém que já está em uma outra religião, imagina. Os irmãos estão entendendo? Aí já é mais complicado, porque você tem que ter verdadeiramente o conhecimento para levar até eles. Porque se a gente não conhecer, nós somos capazes até de ser transformados por eles. Nós somos, a verdade é essa. Nós pagamos vexame de podemos ser transformados, em vez de transformar, de ser agente transformador, nós aqui queremos ser transformados. Muitas das vezes a pessoa critica, mas eu não estou aqui para criticar ninguém, eu não estou aqui para dizer a verdade. Esse povo que está em porta aí, qual é a intenção dele? É transformar e buscar muito aqueles que já são cristãos. Porque ele tem conhecimento, ele estuda, a verdade é essa, ele estuda, porque tanto que ele diz, pegue a sua Bíblia aí. Pegue a sua Bíblia. Ele não manda você pegar um outro livro qualquer, não. Como uma vez os mormons foram lá em casa, marcou uma consulta com minha esposa, e disse que ia lá em casa, foi levar aquela fita, a fita foi do... Hein? A fita cassete da ressurreição de Cristo, não foi? É uma estratégia que eles tinham para levar, para ser recebido. Então é o seguinte, eles levou que ia entregar umas fitas da ressurreição de Cristo. E ali, através dessa fita, ele tinha acesso à casa para levar o conhecimento dele. Para mudar a situação da minha casa para a situação que eles achavam que é correto, dentro do conhecimento dele.
E eu estava lá. Aí ele começou a falar. Aí foi assim, ó, eu vou pegar esse livro aqui para você estudar. Eu nem sei que livro foi, sei que ele pegou, eu peguei e falei assim para eles, veja bem, se eu tenho uma mulher que me realize e satisfaz os meus desejos, em tudo se falando, não estou se falando só sexual não, em tudo se falando, para que eu vou buscar em outra isso? Falei assim para ele. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se eu tenho a Bíblia que me traz o conhecimento da verdade, por que eu vou deixar a Bíblia para utilizar o seu livro? Não se faz necessário para mim. Eu falei isso para eles. Eles ficaram assim, ó, estáticos, e nunca mais voltou lá em casa. Eu fui ignorante com ele? Não. Eu não fui ignorante, simplesmente eu falei aquilo que ele teria que ouvir. Falei que o que me satisfaz, o que me realiza, é a Bíblia. É a Bíblia que me realiza, que me traz o conhecimento da verdade, não o livro dele. Pronto. Acabou a conversa, ele ficou e brincou, mas definiu, eles saíram. Definiu, não botei ninguém para fora não, e nem quando eles bateram lá em casa, eu fechei a porta, não, eu abri a porta para eles, deixei eles entrar, deixei ele muito à vontade, para que ele pudesse expressar aquilo que ele achava que deveria falar. Falou tudo, e depois eu fui falar o que ele também teria que ouvir. Mas se eu não tivesse nenhum conhecimento, que eu ficasse em cima do muro a respeito da Bíblia, eu ia fazer o quê? Ia pegar o livro dele, ia estudar o livro dele, aí viria o quê? Confusão de mente. Eu poderia sair do que eu já estava para seguir a que ele achava que é correta. Como eu falei aqui, aqueles que andam batendo na porta de sua casa aí, de manhã, batendo de manhã, eles estão errados? Não, gente, eles estão fazendo o papel dele, eles estão fazendo o que a Bíblia diz, o que a Bíblia manda, coisa que muitas das vezes nós não fazemos. Essa é a verdade. E nós achamos ele chato, né? Nojento, chato, insistente, persistente. Mas esse é o papel. Eles estão fazendo o que a Bíblia manda. E de pregar a toda criatura. Como é que a gente vai fazer exercer esse versículo de pregar em casa? Eles estão fazendo o que é certo. Agora o ensinamento dele, que já não está correto. Mas se você estiver despreparado, você vai ser transformado pelo conhecimento deles. É por isso que eu iniciei falando que nós temos que buscar o conhecimento para transformar e não ser transformado. Amém? Glória a Deus. E que hoje nós possamos iniciar essa transformação. Se você já busca conhecer, busque cada vez mais. Se você já leia cada dia mais a palavra de Deus, para que você permaneça firme, para que você mude a situação do irmão que está do seu lado, do vizinho que está do seu lado, do parente que está distante, mas através do poder de Deus. Glória a Deus. Esta foi a mensagem de hoje, que Deus assim continue nos abençoando. Amém. Glória a Deus.
Todos nós enfrentamos desafios e momentos difíceis em nossas vidas. Mas lembre-se que Deus está com você. Eu abençoo sua vida hoje. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com mais alguém. Tchau!